falar sobre Ele não é uma tarefa para daqui a 4 meses. Falar daquele a qual nos alcançou não é para amanhã. Isso requer uma prontidão imediata, é para hoje. E nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida ainda para cumprir os propósitos de Deus que estão sobre nós. E para quem não sabe quanto tempo tem ainda, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para ser, para exercer tudo aquilo que Deus nos chamou. Então não importa quantos anos você tem, se você tem 5, 15, 40, 70, 90, todos nós fomos chamados pelo Senhor para anunciar as boas novas do reino de Deus. O Evangelho, ele é eterno, mas nós não temos a eternidade para poder pregá-lo. Nós temos essa vida, e essa vida precisa valer a pena. E de que maneira nós podemos fazer essa vida valer a pena? Sermos obedientes à voz de Deus. Por isso que nós somos chamados para uma vida devocional, para uma vida de oração, porque é neste lugar que nós ouvimos a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, nós precisamos corresponder àquilo que Ele está falando. E o que o Senhor tem falado sobre essa cidade? O que o Senhor tem falado sobre a sua casa? O que o Senhor tem falado sobre os negócios a qual você está envolvido? O que Deus está falando sobre isso? Então talvez o Senhor está nos chamando para essa vida de entrega ao seu coração. A Bíblia fala sobre 2 homens que nós precisamos olhar com muito cuidado. Um se chama o rei Jeorão. Ele foi um rei a qual foi dado o governo sobre ele, e a Bíblia diz que ele não obedeceu a Deus em nada. Ele se casou com a filha de Acabe e Jezabel, e ele governou e reinou, e a Bíblia diz que ele foi desobediente a Deus em tudo. Quantos aqui que sabe aqui, né, ou conhece a história dele? Rei Jeorão. Levanta a mão aqui para mim, quantos aqui conhecem? Algumas pessoas. Quem que não conhece não tem problema nenhum, não se preocupe nem fiquem tristes, porque a Bíblia diz que esse cara morreu e ninguém sentiu saudades dele. Então se você não conhece, não tem problema, é porque talvez você não se lembrou. A Bíblia diz que ele não pôde ser enterrado nem entre os outros reis. Então esse foi o rei Jeorão. A Bíblia também diz sobre um homem chamado Paulo, a qual nós falamos algumas vezes aqui hoje. Paulo, ele foi um homem que foi obediente ao Senhor em todas as coisas. Quando ele terminou a jornada dele na sua carta a Timóteo, ele escreve: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele foi um homem obediente ao Senhor em todas as coisas. Nós temos o rei que foi desobediente, e nós temos o discípulo que foi fiel a Jesus em todas as coisas. Talvez isso nós podemos medir a nossa vida, ou viver como Jeorão, ou então viver como Paulo, obediente ao Senhor, e quando terminar a nossa jornada, a gente não tem mais nada a fazer, a não ser morrer, a não ser se entregar e dizer: Senhor, eu concluí a minha obra. Tem um missionário chamado Jim Elliot, que ele diz que nós precisamos viver de tal maneira, intensamente ao Senhor, que para quando chegar o dia da nossa morte, a gente não tem mais nada a fazer, a não ser morrer, dar o último suspiro de satisfação, de dizer: eu vivi para o Senhor em todas as coisas. A terceira coisa e última que ele queria nos ensinar, é que a obra do Pai requer olhos erguidos, olhos levantados. Levantar os olhos significa ampliar a visão, significa enxergar mais longe, enxergar o que pessoas têm negligenciado, talvez enxergar fora de si, além do seu quintal, além da sua realidade, é ver o que Deus vê, é ter os olhos de Deus sobre aquilo que está acontecendo. Eu sempre gosto de citar que nós temos uma tarefa de casa aqui no Brasil, que talvez alguns ainda não conhecem, mas nós temos muitos povos no Brasil que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Existem pessoas que não têm,
que não tem a prioridade ou talvez o privilégio de escolher de repente a igreja que vai no domingo. Nós temos no Brasil mais de 10 mil comunidades ribeirinhas que não tem nenhuma igreja evangélica, que não tem nenhum pastor ali, que não tem nenhum missionário, que não tem nenhum evangelista, que não tem ninguém que possa pregar o evangelho ali para eles. Mais de 10 mil comunidades. Existem também no Brasil mais de 2 mil comunidades quilombolas, descendentes dos escravos, grupos que vivem em lugares isolados. Mais de 2 mil comunidades sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Eles não têm o privilégio de cear no domingo à noite. Existem mais de 6 mil comunidades sertanejas, que eu conheci bastante delas, sem ninguém para poder pregar o evangelho. Nós temos comunidades como os ciganos aqui no Brasil, que são quase 1 milhão de ciganos, e hoje apenas 12 grupos trabalhando ali entre eles. Existem grupos dentro das universidades, e existem ainda poucas pessoas que estão trabalhando entre eles. Existem os hippies, existem outros segmentos, e nós precisamos avançar para fazer o nome de Jesus conhecido entre eles. Nós precisamos dedicar as nossas vidas, a nossa esperança para que o evangelho venha a alcançar. Quando as pessoas me perguntam, Maico, o que é um missionário? Eu sempre digo que é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo, ir de encontro ao outro, ir de encontro ao necessitado, ir de encontro ao perdido. E nós, quando falamos de perdidos, nós podemos falar do mais extremo, que está lá nos rincões do sertão, até talvez num dos prédios mais luxuosos da Faria Lima, em São Paulo.